uma rondonense em Portugal. Agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Incorporadora, que conquista todos os dias mais e mais clientes com o compromisso da negociação ganha-ganha. Na Rua Independência 500, bem no centro de Marechal. Acesse integrityimoveis.com.br. Integrity, fazer é preciso. Loja Silva que me veste está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Que o Gastrobar, o único rodízio de comida japonesa de Marechal Cândido Rondon, uma deliciosa esteira de sushi às sextas e sábados à noite, também com opções de à la carte e delivery, e de segunda a sábado, das 11 às 14 horas, delicioso almoço com comida brasileira, buffet por quilo, livre e mensalistas. Venha viver essa experiência. Lorita Atelier, cortinas sob medida, persiana sob medida, enxovais de bebê personalizados, confecção de enxovais, uma linha completa de cama, mesa e banho, difusores de ambientes, almofadas, toalhas de mesa, marcas renomadas como Altenburg e Budmeier, essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon. Lorita, como você escolheu! E Refran Bikes, especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e, se for pedalar, vá de Refran. Olá, hoje o nosso programa Paz está muito especial. Vamos fazer uma entrevista com a Jéssica Haas Miranda, nossa amiga aqui de Marechal Cândido Rondon, que hoje está morando em Portugal juntamente com a sua família. Uma entrevista muito linda que faz parte da série especial do Mês das Mulheres, que tem sido tão edificante. Primeiramente, Jéssica, se apresente a todos que estão nos assistindo, onde você nasceu, por quanto tempo morou aqui em Marechal Cândido Rondon e seja muito bem-vinda ao nosso programa Paz. Oi, Kelly, muito obrigada, muito prazer estar nesse programa tão lindo que tem abençoado tantas pessoas. Então, meu nome é Jéssica, sou natural de Marechal Cândido Rondon, nasci e cresci na cidade, morei, durante 28 anos em Marechal Cândido Rondon. Que legal, Jéssica! E agora apresente a sua família, marido, filhos, família aqui em Marechal Rondon, por favor. Então, eu sou casada com o Rafael, nós já temos 10 anos de casados, 2 anos de namoro, estamos juntos há 12 anos. E temos 2 filhos, o Azaf, de 9 anos, e temos o Aleph, de 6 anos. Os meus pais moram em Rondon, os meus avós também, os meus avós paternos. E a minha irmã mora em Rondon e em Cascavel, devido à faculdade. A minha cunhada também mora em Rondon. E atualmente a minha sogra também está morando em Rondon. Então a nossa família toda mora em Rondon. E agora fale um pouco a respeito da sua conversão. Como foi essa experiência na sua vida? Qual igreja você frequentava aqui em Marechal antes de ir a Portugal? Quanto à minha conversão, não sei dizer exatamente quando foi aquele momento,
porque eu nasci na igreja, os meus pais já frequentavam uma igreja evangélica. Então, eu me lembro mais, assim, da minha fase pré-adolescente ali, né, a partir de juniores, que era 10, 11 anos, eu lembro que foi nessa fase que eu tive, então, um encontro mais profundo com Deus, e eu acabei me batizando nesse período. Se eu não estou enganada, eu tinha 11 anos quando eu me batizei. Então, eu sempre fui à igreja, a gente sempre frequentou, e a igreja que a gente estava frequentando era a IDD Emanuel, a Igreja de Deus Emanuel, onde nós fazemos parte, né? Nós amamos muito essa igreja, nós realmente temos amigos, os pastores e muita gente que a gente gosta aí. Que bênção, Jéssica! E agora vamos falar a respeito da ida de vocês a Portugal. Como, quando surgiu essa ideia? Conte um pouquinho pra gente também em qual cidade vocês estão. Eu e Rafa sempre compartilhamos a ideia de ir embora do Brasil, né? Para muitas pessoas isso foi uma surpresa, né? Foi um choque, assim, quando ficaram sabendo que a gente estava já aqui. Algumas pessoas, quando a gente contou que estava vindo para cá, falaram, nossa, mas da onde que surgiu isso? Mas isso já faz muito tempo, já faz anos. Eu acho que desde que a gente casou, a gente tinha essa vontade de sair do Brasil. Mas a gente sabe que pouco se fala e é muito caro, né? E logo eu tive o Asaf, depois eu já tive o Aleph. Então, nesse processo todo, esse sonho ficou bastante adormecido. No ano de 2022, eu conheci algumas pessoas, inclusive algumas delas foram decisivas para retomar esse sonho. E eu lembro que uma delas falou assim para mim: o que custa tentar? Não seria muito pior se você tivesse esse sonho, deixar esse sonho, né, pelo medo de você enfrentar o novo e daqui a algo, sei lá, 20, 30 anos olhar para trás e se arrepender de não ter tentado? Isso mexeu muito comigo e eu lembro que eu compartilhei isso com o Rafa e eu falei assim, nossa, será que já tá na hora? Vamos ver, né? Vamos tentar, vamos ver como que as coisas vão se encaminhando nesse período. Então a gente fez um plano, né, que foi muito importante, colocamos no papel, assim, como a gente ia fazer, ou como a gente poderia fazer, e foi seguindo, e as coisas aconteceram muito rápido. Se me perguntarem, assim, o passo a passo do que aconteceu, eu não me lembro exatamente, porque a gente, assim, as coisas aconteceram, sabe? Deus estava desde o começo no centro, e as coisas foram acontecendo. E eu lembro, assim, de um dia parar e olhar pra ele e falar assim, nossa, tá acontecendo mesmo, né? Tudo tá se encaminhando, tá dando tudo certo. E algumas coisas demoravam um pouco mais, outras um pouco menos, né? Dependendo da situação ali, algumas coisas eram um pouco mais rápidas, outras um pouco mais devagar. Mas esse sonho já vinha com a gente. Nós escolhemos Portugal pela facilidade do idioma, que era muito mais fácil o português, principalmente levando em consideração que a gente tem 2 filhos, a educação, a segurança e N fatores, né? E sem contar que era o nosso sonho sair do Brasil. Atualmente a gente mora no distrito de Porto, na cidade de Póvoa de Varzim. É uma cidade litorânea, lindíssima, tem muitas construções antigas, é muito histórica. E a gente tá muito feliz aqui, realmente não é uma decisão fácil, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, mas valeu a pena, cada dia vale a pena. E chegando aí, como foi essa experiência, Jéssica? Para você, para o seu marido, para as crianças? Conte um pouquinho pra gente como foram os primeiros dias aí em Portugal. Vocês já foram com uma casa certa para morar? Depois então de tudo certo, tudo decidido, chegou o dia da gente vir. E aí parece que não é real, né? Nós saímos do Brasil, na verdade nós saímos de Rondon no sábado e chegamos em Portugal na quarta-feira, porque a gente aproveitou a nossa saída de Rondon, fomos até o Rio de Janeiro, na casa dos nossos amigos, passamos o final de semana lá e na segunda-feira pegamos um voo para Portugal. Nosso voo tinha uma escala muito longa em Paris, então a gente ficou lá na terça-feira e chegamos em Portugal na quarta-feira de manhã. Nós tínhamos um hotel reservado aqui por alguns dias e aí começou a nossa procura por apartamento, por trabalho e tudo isso. Rafa já tinha alguns contatos de trabalho, né, alguns trabalhos certos. Ele trabalha na mesma área que ele trabalhava no Brasil, né, na construção civil.
Então a gente tava um pouco mais tranquilo, mas é aquela coisa, né? Você tá num lugar desconhecido, você não pode. Você não tem ninguém, você não pode contar 100% com a palavra de alguém que você não conhece. E aí a gente se apegou com toda a nossa força e com toda a nossa fé em Deus, para que Deus nos direcionasse aqui também, né? Deus tinha direcionado todo o processo da mudança, então não ia ser aqui que ele ia deixar a gente na mão. E aí, nesses dias no hotel, né, que na verdade era uma casa de Airbnb que a gente ficou, eu comecei incansavelmente a ligar, procurar anúncios de casa, e a gente chegou numa fase muito difícil para você conseguir alugar uma casa, né? Os aluguéis muito caros, tudo muito difícil, as pessoas pedindo muitos aluguéis antecipados para você poder ficar. E aí começou a bater o desespero, né? Porque o primeiro dia é lindo, você vê tudo, é maravilhoso, você desembarca, você fala, uau, chegamos, né? A imigração foi tudo muito tranquila, muito fácil. Então a gente falou, uau, né? Legal. Só que aí começa as coisas a acontecerem, né? E aí você precisa tomar um monte de decisões que são muito sérias. O hotel que a gente tava, a casa de Airbnb, era numa cidade bem longe de onde a gente tá agora. Mas surgiu uma opção do Rafa trabalhar com outra pessoa, que era aqui, na Póvoa. Então eu comecei a pesquisar casas aqui. Casas e casas e casas e casas, e todo lugar que eu ligava tinha 30, 40 pessoas na fila de espera, ou então já tinha sido alugada, e eu comecei a ficar desesperada, né? Natural de ser humano, fiquei apavorada. Mas ok, quando foi no sábado, e eu sei que a gente tinha que sair do hotel na segunda-feira, então eu estava completamente desesperada. No sábado, eu entrei em contato com uma pessoa que tinha um apartamento para alugar, e era um apartamento dos sonhos. Era algo assim que eu não tinha visto aqui ainda, e os que eu tinha visto semelhante eram muito caros. Era sem, assim, não tinha condições da gente arrendar, né? Que aqui, na verdade, aluguel se chama arrendamento. Não tinha como a gente ter um apartamento desse nas condições que a gente queria, né? Financeiramente falando. E essa pessoa falou pra mim, olha, você pode vir olhar no domingo. E eu falei, tá bem. E aí eu falei, Rafa, vamos catar as malas e vamos de mala e cuia e vamos, né, orar muito para que esse seja o lugar, porque pelo valor que a pessoa tinha me passado e o tipo do apartamento, eu já tava desacreditada, porque a gente tem disso também, né? Deus prepara tudo e quando chega na hora a gente fala, meu Deus, eu não acredito. E aí a gente chegou aqui e os donos foram muito queridos, muito simpáticos, olharam tudo, mostraram pra gente. E eu falei, ok, eu quero ficar. E aí ela disse, tá bem, mas você pode vir na quarta. E eu falei, não, eu preciso entrar agora. Aí expliquei a situação pra ela, pedi, né, por favor. E foi, assim, algo sobrenatural aqui. Completamente sobrenatural. É um apartamento 100% mobiliado. Eu não precisei comprar nada. Desde cobertores a toalhas, a gente trouxe poucas coisas do Brasil, então a dona do apartamento trouxe toalhas de banho, trouxe cobertas, trouxe, enfim, chegamos na época do inverno, né? Então, realmente, assim, foi algo surpreendente, né? Deus cuidou de cada detalhe, supriu as nossas necessidades num valor que a gente poderia pagar, nas condições que a gente pudesse fazer. E até agora a gente fala, uau, né? Só Deus para fazer algo assim por nós. Então, a gente vê o cuidado de Deus em todos os detalhes, em tudo que Deus faz, ele é perfeito. Uau, Jéssica, quantos desafios e também quantas bênçãos! E a questão da escola, como tem sido aí para os meninos? Com relação à escola, foi bastante difícil, foi outro desafio enorme, é muito, muito, muito diferente do Brasil o sistema. Aqui é um sistema mais burocrático, é um pouco mais difícil. Então, eu só consegui ir para a escola depois que eu tinha uma casa. Aí eu precisei fazer um documento que eu estava morando nessa casa para que eu pudesse ir para a escola, então dizer, olha, eu moro aqui para eles poderem estudar. Mas mais uma vez Deus falou, não, eu tô cuidando de tudo. E a dona do apartamento conseguiu uma escola onde eu pudesse colocar os meninos em tempo integral. Então, eles entram na escola às 8 horas da manhã e saem da escola até às 6:30 da tarde.
Então fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar, muito mais tranquilo. Eles fazem todas as refeições lá, são bem cuidados, são bem tratados. E é uma educação sensacional. Aqui realmente a gente vê uma diferença muito grande. A gente gostaria que no Brasil fosse um pouquinho de como é aqui, porque é sério, é muito mais intenso, né? Aqui a escola é obrigatória apenas a partir dos 6 anos. Antes disso não é obrigatório. Então, por esse motivo também foi um pouco mais difícil de eu colocá-los na escola. O Azaf não, porque ele já tem 9, mas o Aleph, né, porque ele completou 6 anos em janeiro, então foi um pouquinho mais difícil, mas deu tudo certo, né, eles começaram a estudar ainda no mês de novembro, então nós chegamos no mês de outubro, então no mês de novembro ele já conseguiu estudar. E foi muito bom, e a gente tá realmente muito satisfeito com tudo que Deus tem feito até aqui, tem realmente nos sustentado. E Jéssica, quais as principais diferenças que você pode destacar entre Brasil e Portugal, na sua opinião? Bom, para mim uma das maiores diferenças, né, como eu falei há pouco, foi a questão da escola. O ensino aqui é muito superior. Eles estudam em escolas públicas aqui, né? Eles não estudam em uma escola particular. E o ensino é incrível mesmo, assim, a gente não tem do que reclamar. O poder de compra aqui é muito maior, muito mais acessível do que no Brasil. Hoje a gente pode consumir coisas e ter coisas muito mais do que a gente poderia ter no Brasil. Então a gente precisaria trabalhar muito mais, ter uma renda muito maior para poder fazer e ter as coisas que temos aqui, tendo uma renda menor, no caso, né? Então, eu também fiquei muito surpreendida como as pessoas são prestativas. Nós tivemos experiências incríveis aqui, como a gente trouxe poucas coisas do Brasil, poucas roupas, poucos brinquedos, né, para as crianças. Nós ganhamos muitas coisas, muitas mesmo, assim, realmente, assim, foi por Deus mesmo que a gente conseguiu tudo isso, porque Deus preparou pessoas, né, fizemos amigos, conhecemos lugares, então realmente assim, Deus tem nos sustentado a cada passo. E essas para mim são as diferenças assim mais relevantes. É claro que a língua também é muito diferente, muito é português, mas assim, a gente fala que é um português completamente diferente, palavras que no Brasil são extremamente ofensivas, não são palavras de um cunho legal, aqui são palavras normais, que se referem a coisas do dia a dia. Então, no começo a gente até fica meio assustado, falou, nossa, que palavrão, né? Mas não é. Aqui tem um significado completamente diferente. E os meninos já estão bem mais habituados também, né? A língua, já falam muitas coisas, palavras que são completamente diferentes no Brasil. Aqui, então, eles já têm essa noção, eles já conseguem se comunicar muito bem aqui, o que é muito bom. Mas para mim seriam essas as diferenças maiores. E agora que vocês já estão mais organizados, digamos assim, aí em Portugal, vocês já frequentaram alguma igreja, já conheceram? Quais as principais diferenças das igrejas daí com as daqui? Tem alguma semelhança com a igreja que você frequentava aqui em Marechal? Quando a gente chegou aqui, né, na cidade da Póvoa, a gente já começou a procurar alguma igreja, né, para que a gente pudesse fazer parte, pudesse congregar. E como chegamos, não tínhamos carro, né, não tínhamos como nos locomover a distâncias muito longas. Então a gente quis procurar algo que fosse mais próximo da região em que então a gente mora. E logo a gente encontrou uma igreja que não ficava muito longe daqui, não era tão perto, mas também não era tão longe, e foi a primeira igreja evangélica que a gente conheceu. Na verdade, eu acho que foi uma das únicas, porque as outras eram todas muito longe, e essa então era a mais perto, que é que então a gente tem frequentado mais. Com relação aos horários é um pouco complicado, porque aqui nós temos uma rotina completamente diferente, então frequentar os cultos à noite é muito mais difícil. Então a gente se limita aí nos cultos pela manhã por conta do horário, né? A gente tem que dormir muito mais cedo, porque acorda muito mais cedo, tem uma rotina bastante diferente do que a gente tinha no Brasil. E a igreja que a gente tem frequentado aqui é a igreja CC Ágape, que é a comunidade cristã Ágape. É uma igreja muito parecida com a igreja que a gente frequentava no Brasil. Claro que tem as suas diferenças, cultural, enfim,
tem, né? Não tem como negar, mas é uma igreja onde os pastores são brasileiros, tem uma comunidade brasileira muito grande, cantam músicas brasileiras, então, assim, realmente a gente se sente mais à vontade, mais em casa, por ter tantas pessoas brasileiras, né? Já está mais habituado. Então, no momento, essa a igreja que a gente tem frequentado e tem ido, dentro da medida do possível, né, com relação aos horários, mas é diferente, mas ao mesmo tempo nos lembra muito e nos remete muito à memória da igreja que a gente frequentava no Brasil. E como tem sido a receptividade do povo aí com vocês? Se sentem acolhidos? Nós ficamos muito surpreendidos com a receptividade aqui. Realmente uma coisa que me surpreendeu muito desde o dia que a gente chegou. Para você ter ideia, nós chegamos na quarta-feira e como a gente estava no aeroporto e era longe da cidade onde a gente precisava ir, a gente recorreu ao Uber, né? Que é um aplicativo que é fantástico e que a gente usa muito aqui, inclusive. Eu pedi um Uber e nisso o rapaz que veio nos buscar, ele muito simpático, muito receptivo, né? Rafa foi conversando com ele, nos deixou na casa de Airbnb. E até que a pessoa responsável chegasse, ele ficou ali com a gente, né? A gente ficou conversando, pedindo várias coisas, e ele foi, né, falando, contando sobre Portugal, sobre as cidades, enfim, muito simpático. E a gente precisava ir para a cidade onde a nossa amiga mora, que é uma cidade vizinha, mas a gente ia precisar de transporte. Ele falou assim, olha, o meu carro é elétrico, eu vou precisar carregar, mas se vocês quiserem, eu levo vocês até essa cidade, porque é a caminho da minha, e eu não vou cobrar nada de vocês. E eu olhei pro Rafa e eu falei assim, sério isso? Vamos aceitar, né? Porque agora qualquer dinheiro que a gente economiza é válido. E foi isso que aconteceu. Ele foi carregar o carro, deu tempo da gente ajeitar as nossas malas, né, na casa, então fomos para essa cidade. Nisso que ele veio nos buscar para ir na cidade da nossa amiga e nós entramos no carro e ele tinha uma caixinha com natas, que são os famosos pastéis de Belém, né, de Portugal. Tinha 4 pastéis de Belém numa caixinha que ele deu para nós e deu um chocolate para os meninos, um para cada um. E eu lembro que eu entrei no carro e a minha única vontade era chorar. Porque assim, você chegou num lugar totalmente diferente, totalmente desconhecido, e a pessoa tem essa receptividade com você. E é um rapaz português, né, que ele é natural daqui. E eu fiquei assim, nossa, tão emocionada com aquilo. Eu lembro que eu fui o caminho inteiro, assim, me segurando pra não chorar e dando graças a Deus que o Rafa tava no banco da frente, porque acho que se eu olhasse pra ele, eu desabaria naquele momento. Mas eu vi o cuidado de Deus nisso também, sabe? Em colocar pessoas tão especiais, assim, à nossa volta. Então, depois eu já, né, mencionei a questão da dona do apartamento, que nos ajudou muito aqui, né? Foi uma pessoa fantástica, é uma pessoa fantástica, né? Tem sido uma bênção para nós. Também a escola foi realmente, assim, extraordinário. A forma que eles nos tratam, a forma que eles tratam as crianças, a receptividade deles conosco é incrível. E nós conhecemos pessoas e vizinhos e realmente, assim, temos um carinho muito especial pelo povo português que nos recebeu tão bem. É claro que existem exceções à regra, né, em qualquer lugar, né, tanto no Brasil quanto aqui. Existem pessoas que, infelizmente, né, não são boas, mas, graças a Deus, Deus tem colocado pessoas maravilhosas na nossa vida. E quais dicas você pode deixar para quem está nos assistindo e talvez também tenha vontade de sair do país, morar lá fora? Foi muito burocrático ir a Portugal? E também, assim, como está a saudade? Para quem pensa em sair do Brasil, né, para morar em qualquer lugar que seja, Portugal, Estados Unidos, Canadá, planejamento é a chave do negócio. Você planejar tudo que você precisa fazer, desde documentos a organizar, porque nós vendemos tudo que nós tínhamos, todas as nossas coisas a gente vendeu para poder vir para cá. Então, planejamento financeiro é muito importante, e mais, muito importante, e tão importante quanto você ter um planejamento financeiro, um planejamento psicológico. Porque você vai sair de um lugar onde você conhece muitas pessoas, onde você tem amigos, onde você tem a família,
para você ir para um lugar novo, totalmente desconhecido, né? E você vai viver uma outra realidade, uma outra cultura, e você precisa estar preparado, porque tem horas que vai ser só você e o seu marido ou sua esposa e seus filhos, né, se tiver, e você não vai ter mais ninguém, né? É aquilo ali, vai ser só vocês e Deus. Então, planejamento é a chave do negócio. E ainda assim pode tudo acontecer diferente, mas é muito importante vir com uma cabeça preparada, um financeiro preparado. Para mim, essa é a parte mais importante. Com a relação a burocracias, sim, foi bastante burocrático, porque aqui é muito diferente, a gente precisou organizar muitos documentos, muitas coisas para a escola, né? Porque no nosso caso com filhos, então foi muito mais, né, do que para um casal que vem sem filhos. Agora nós temos várias facilidades, como um visto de procura de trabalho, né, que você pode solicitar esse visto no Brasil, ele tem validade de 180 dias, então você pode vir para cá, né, 120 dias, perdoa, de validade, você tem 4 meses para arrumar um trabalho aqui, você pode estender esse prazo, você já vem com várias documentações prontas, então realmente é muito, muito bom, facilitou demais, né, o fato desse visto. E eu acho que com preparação, né, com planejamento, e você vir com uma cabeça preparada, eu acredito que tem grandes chances de dar certo. E se Deus está no negócio, então vai dar certo. E a saudade, eu acho que é a parte mais difícil de tudo, não tem como. Vai doer, você vai sentir falta dos amigos, você vai sair para tomar um café e você vai olhar e falar, nossa, eu queria tanto que essa pessoa estivesse aqui. A sua família, os pais, né, irmãos, cunhados. Então, assim, eu acho que realmente a saudade não dá para controlar. Você pode vir planejado o que for, emocionalmente, psicologicamente, mas vai chegar aqui, os primeiros dias você quase não vai sentir, porque você vai estar vendo tanta coisa nova, resolvendo coisas, mas conforme os dias vão passando, vai chegando as datas, vai chegar aniversário, vai chegar Natal, vai chegar Ano Novo, vai chegar aniversário de criança, e aí você vai vendo datas especiais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Vai chegando, e aí vai bater aquela saudade muito grande, muito forte, e você tem que reconstruir tudo aqui, né? Você tem que conquistar novos amigos, você precisa conhecer pessoas, né, para que você tenha, então, interação com outras, né, outras culturas, enfim. Mas a saudade de quem fica, para mim, é a pior parte, porque realmente você tá aqui, você tá vivendo algo extraordinário que Deus tem feito, mas você quer que aquela pessoa esteja aqui também, né? Você quer que seu pai, a sua mãe, seus irmãos, né? No meu caso, a minha irmã, a minha cunhada estejam aqui, quer que os amigos estejam aqui, né? Você faz vídeo, você mostra, você conversa, faz chamada de vídeo e aquela coisa toda, mas sim, dói e é a parte mais difícil, não tem como negar. E Jéssica, vocês pensam em voltar? Se me perguntarem agora se a gente pensa em voltar, nossa resposta é não sei. Não sei se a gente pensa em voltar para visitar, com certeza, né? A gente pensa assim em ir visitar a família, os amigos, né? Rever todo mundo. Agora, voltar para morar, eu não sei, né? A gente nunca deu um prazo pra gente vir, vamos ficar 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos e vamos voltar. A gente não veio com esse tipo de planejamento, a gente veio e pensou assim, nós vamos ficar o tempo que a gente achar necessário. Se a gente conversar e falar assim, não foi o que a gente esperava, ok, vamos nos planejar e vamos voltar. Agora, ok, foi e não foi o que esperávamos, né? Tem pontos positivos e tem pontos negativos, como qualquer lugar. Então, não, mas vale a pena ficar, né? Ou não, vale a pena voltar. Então, hoje eu não sei dizer se a gente vai voltar ou não vai voltar, ou se vai voltar e quando vai voltar. Não sei, ainda não chegamos nesse patamar de conversa ainda, né? Até porque é pouco tempo que a gente tá aqui, né? São apenas 5 meses. Mas eu creio que Deus tem um propósito em tudo e Ele vai nos direcionar, tanto para ficar ou tanto para voltar, não sei. Mas
agora, no momento, a gente está muito feliz, né? Vivendo muitos milagres, muitas bênçãos dia após dia. E eu acredito que essa é a chave do negócio, né? É colocar Deus no centro para que as coisas se direcionem conforme Ele quer, né? Conforme Ele pensa ou conforme a gente não entende algumas situações, né? Algumas coisas. Talvez um dia vamos entender, talvez um dia não, quem sabe. Mas agora eu não sei. E para finalizar, por favor, deixe uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo aqui em Marechal e também em toda a região. Bom, a maior mensagem, eu acho que a gente pode deixar, eu digo a gente, que eu sei que Rafa se inclui nisso, é que nós amamos muito a nossa família, amamos muito nossos amigos, temos uma saudade enorme dessas pessoas. Cada um deles sabe quem é, porque a gente faz questão de manter contato, faz questão de falar e dizer o quanto a gente ama essas pessoas e quanto elas são especiais para nós. Então, nós amamos vocês, nós gostaríamos muito que viessem para cá, né? Gostaríamos muito que, nem que fosse visitar, né? Mas viessem para cá. E que se é o seu sonho, se é a sua vontade um dia emigrar, saiba que não é fácil, mas é possível. E que se você colocar Deus, Ele vai direcionar o momento certo e a hora certa. Porque nós, há 10 anos atrás, já pensávamos nisso, mas acho que não estávamos. Acho não, né? Tenho certeza que a gente não estava preparado para viver tudo aquilo que a gente precisava viver, né? Para passar por certas situações, para evoluir, para amadurecer e crescer, né? Em vários aspectos da nossa vida. Então, sim, é preciso ter muita maturidade e ter muita cabeça, ter um psicológico muito forte, mas é possível. Dizer que eu amo vocês muito e que eu fiquei muito feliz, Kelly, com o seu convite. Realmente, assim, fiquei muito honrada, me senti muito privilegiada. E é isso. Eu amo vocês e eu tenho uma saudade enorme. E se Deus quiser, em breve nós vamos nos ver. Muito legal, Jéssica. Eu quero agradecer imensamente por você ter participado do nosso programa Paz. Foi uma grande alegria. Desejo muitas bênçãos para vocês aí em Portugal, para você, seu esposo, seus filhos, para toda a família. E saiba que estamos de portas abertas. Quando vierem para cá, venham, por favor, pessoalmente aqui no programa Paz. E a você que está nos assistindo, muito obrigada. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.